Eu sei como salvar o acampamento. E lançou a segunda temporada de Percy Jackson, sendo extremamente melhor que a primeira temporada, tendo 100% de aprovação da crítica no Rotten, e a minha aprovação de que, cara, como melhorou e como tá interessante essa segunda temporada, com algumas mudanças que fizeram em relação ao livro, trazendo coisas novas, tirando partes que nem eram tão interessantes e dando mais tensão já no início da trama. Por olhar, ó, é isso aqui que foi adaptado já, ó, só em 2 episódios, ou seja, metade do livro praticamente já foi adaptado nesses 2 primeiros episódios. E eu acho que essas mudanças que eles fizeram comparado com a primeira temporada deixou bem mais interessante, bem mais instigante já logo do início. A gente vai falar aqui do primeiro episódio, que já vem com aquela carga da primeira temporada, com o Percy Jackson entregando o raio de Zeus para ele, não causando uma destruição mundial praticamente, e descobrindo que o seu amigo na verdade foi verdadeiro traidor e queria ressuscitar o Cronos e que ele traiu todo o acampamento. E no final da primeira temporada tem o Grover lá recebendo o selo depois de ter completado a missão, podendo fazer a sua jornada para encontrar o Deus Pan que todos os sátiros fizeram. Inicialmente autorizado a começar minha busca por Pan. A gente já pode ver como o garoto é corajoso, porque ele viu que o tio dele saiu nessa missão e encontrou ele petrificado com a Medusa. E mesmo assim ele saiu nessa missão e foi ali agora em uma ilha, em um local ali procurando o Deus Pan, aonde ele foi num lugar bem interessante. Ele encontrou ali um sátiro morto, praticamente todo em ossos, segurando uma flauta Pan, que de acordo com a mitologia grega, foi o Deus Pan que fez essa flauta. Por isso que ela tem esse nome, né? Que nojo. Essa flauta continha um fio do velocínio de ouro, que tem a mesma característica, o mesmo cheiro, a mesma essência que o Deus Pan tem. É assim que o Polifemo atrai diversos sátiros para devorá-los. Cadê o resto dele? Resto do quê? E aqui, bem diferente do livro, trazendo uma tensão a mais, a equipe do Luke já está procurando sobre o velocínio de ouro. Já logo no início desse primeiro episódio, é o Grover dando de cara ali com ex-campistas, sendo liderados ali pela Alison Sims, que dá a entender que ela é uma filha de Apolo, já que ela é a única ali dos ex-campistas utilizando um arco e flecha. Você viu coisa demais. E eu preciso falar aqui do Grover, tá? Que diferente dos livros, ele só dando uma... já amarra a galera em várias vinhas, em vários cipós, deixando a galera presa. Tipo assim, olha o poder que o garoto tem. Só isso aí, cara, o maluco já virou a era venenosa, tá ligado? O cara já começa a controlar todas as plantas e seres vivos. Insano o poder que ele já tem e já demonstrou no início desse episódio aqui. Só que aí ele sai correndo em direção a uma praia, tem os botes ali da onde essa galera veio ali atrás dele, e simplesmente é pego por um tentáculo gigante. Pra quem não sabe, muito provavelmente esse tentáculo gigante deve ser Caríbides, que é justamente um monstro gigante ali do mar de monstros que deve ter pego ele e levado para o Polifemo, algum acordo entre os dois ou algo do tipo. Amando do Polifemo, porque não foi coincidência colocar o Grover justamente na ilha do Polifemo. Uma mudança aqui que aconteceu. E aí corta pro Percy já tendo um sonho. E aí no meio da bagunça do quarto do Percy a gente consegue ver algumas referências, alguns detalhes interessantes. Como um Pegasus entalhado ali na parede dele, muito provavelmente fazendo referência a Blackjack, que vai se tornar o Pegasus do Percy no terceiro livro. E escritas gregas em papéis ali, grudadas na mesa dele, muito provavelmente ele tentando aprender o grego antigo, já que ele não sabia nem nada do tipo, mas por ser um semideus ele tem uma facilidade para entender, mesmo tendo dislexia e tendo dificuldades com as letras embaralhadas. E eu falando embaralhado também, né? Ah, é. Esse é o Tyson. Ele é um ciclope. E agora uma mudança bem drástica comparada com os livros e até bem louca se a gente for parar pra pensar, cara. No livro, o Percy encontra o Tyson e faz amizade com ele na sua escola, que é a escola de Merryweather. Se você for ver, tem um embleminha ali na roupa dele de escola de M, mostrando que é outra escola comparada com a do primeiro livro e com a da primeira série, com a primeira temporada. E ele faz amizade com o Tyson, que é uma pessoa em situação de rua que morava dentro de uma caixa de papelão. Bem pesada a origem do personagem. E aqui a mãe do Percy adota o garoto. Minha mãe era a única outra pessoa que via a verdadeira forma dele. Ela vê muita coisa na real. E faz um ciclope morar com eles. Se você for parar pra pensar, de acordo com o que é apresentado pra nós na história de Percy Jackson, o Tyson, querendo ou não, é um monstro. De acordo ali pras pessoas, né? Só que ele é uma pessoa muito legal, muito gente boa, nada de monstro.
tirando o fato que ele é um cíclope, que pra quem não sabe a origem de um cíclope, de acordo ali com as origens de Percy Jackson e também ali com a cultura grega, com a mitologia grega, é como se ele fosse um filho de Poseidon com uma ninfa do mar. Uma ninfa do mar é basicamente aquele ser que chega no Percy depois que ele cai lá do rio, depois de lutar contra a Quimera no primeiro livro e na primeira temporada. É enviado ali Percy, em nome de Poseidon, uma ninfa do mar. Que, né, pode ser talvez a mãe do Tyson ou qualquer mãe de outro ciclope. Mas a gente tem que levar uma em consideração que é um ato bem comum, ainda mais a mãe do Percy, adotar ali o Tyson, por ser um monstro. A não ser, né, que ela já deve ter batido um papo ali com o Poseidon, né, já que ela já bateu vários papos com o cara, deu uma encurtada numa história que não tinha tanta necessidade de contar a vida deles na escola e sendo atacados pelos lestrigões lá na escola, pra mais só uma enrolação ali no livro, pra dar aquele iniciozinho, que é quase como um resumo do primeiro livro embutido nos primeiros 2 capítulos, né? Mas deu também uma baita amenizada na história do Tyson, que era bem mais pesada, tanto mais ali que a gente vê mais pro final do episódio, ele lá deitado na cama do acampamento e o Percy vendo diversas cicatrizes nas costas do Tyson, justamente porque nem os deuses e nem os monstros queriam o Tyson. Então ele ficava sozinho, na rua mesmo, sem ninguém. Completamente sem ninguém. Sem o Poseidon também, né? Pai do ano. E já mostra também que o Tyson é um baita ferreiro mágico meio que inato assim, tendo ali a capacidade de criar uma bússola mecânica, do nada, sozinho, tranquilamente, de boas, assim como se não fosse nada demais. E no meio do café da manhã, se você for prestar bastante atenção, que é super rápido, nem focam ali, mas tem uma comida azul no prato do Percy, fazendo referência aos livros que a mãe dele vivia fazendo comida azul pro garoto, só pra, tipo, deixar ele feliz. E algo novo, não só o Percy, tá tendo sonhos com visões e imagens e coisas que simbolizam alguma coisa, que é justamente o Grover em perigo. A Annabeth com o acampamento, a mãe do Percy também tem sonhos. Eu também tive um sonho. Um tridente, uma moeda e uma foice. De um lado um tridente, do outro uma foice. Mostrando os 2 lados dessa moeda entalhados de formas diferentes, mostrando que é o Poseidon ali, né, o símbolo de Poseidon e o símbolo de Cronos. Mostrando que é o símbolo de Poseidon e o símbolo de Cronos. Talvez essa batalha absurda que já está ali moldada de acordo com as profecias, que é o Percy versus o Cronos. É, sim, opostas podem ser... 2 lados da mesma moeda. E aqui a mãe do Percy fala, né? E o que a gente geralmente sempre fala, Tyson? Significa defender os outros. E ele vai lá e fala, literalmente com a voz da mãe do Percy. E ele faz isso outras vezes nesses 2 episódios. É legal porque nos livros ele não tem esse poder. Consegue ouvir o que as pessoas estão falando a longa distância, só que no livro ele não faz exatamente a mesma voz. Ele muda um pouco a voz, mas não é igual exatamente da mesma pessoa, cara. A não ser que eu esteja enganado. Mas dá um poder muito mais interessante pra ele, cara. Eu achei muito da hora ele falando com as vozes das outras pessoas. Achei que você e o Percy fossem próximos. É por isso que eu tô pedindo pra você tirar. Aí o Percy e o Tyson vão pra escola, andando na rua e tudo mais, e a gente consegue ver o Empire State Building, que é justamente a entrada para o Olimpo. Foi lá que o Percy teve que ir pra entregar, né, raio de Zeus pra ele no final da primeira temporada. E eu gostei bastante dessa conversa que os 2 estão tendo ali na rua, cara. Conversando sobre, pô, o que de fato é ser um monstro e o que não é. Seu melhor amigo, o bode. Deixaram ele entrar no acampamento. O Grover é um sátiro. Se você for parar, o próprio Tyson fala, beleza, mas um sátiro pode entrar no acampamento, mas teoricamente um sátiro também não é monstro, e as ninfas ali das florestas também não são monstros e tudo mais. Aí você fica pensando, o que de fato é considerado um monstro pra essa galera ali? Porque se você for ver, basicamente, quase todos os monstros que existem na cultura e na mitologia grega é sempre algum cruzamento entre algum deus ou semideus ou algo do tipo com algum ser da terra. E aí, quem que é que decidiu que um semideus não é monstro, mas os outros são monstros? Tipo, ninfas e dríades trabalham no acampamento. Uma naiade. Minha mãe é uma naiade. É bem da hora essa parada aí que trouxeram aqui pra essa temporada e curti bastante essa mini conversa que eles tiveram, mostrando o que é certo e o que é errado. Porque o Tyson não é um monstro, ele não age como um monstro, mas o Luke age. E aí? E o Luke não é monstro? Não faz sentido.
A Annabeth ali chega no meio da rua com o táxi ali das Irmãs Cinzentas, tirando o boné dos Yankees, que deixa ela invisível, que foi presente da mãe dela. E, cara, cortaram totalmente a parte da escola e trocaram essa parte ali do ataque da escola com os Lestrigões e puxaram para a entrada do acampamento. Ela chama o Percy ali falando que ela teve sonhos com o acampamento sendo atacado e leva os dois garotos junto com ela. Você é a Annabeth. O Percy fala de você o tempo todo. Tyson. Ué, você não olha a foto dela o tempo todo? E aí adaptaram bem essa parte aqui, achei bem legal, que ficou bem parecido com o livro também. Eles entrando no táxi ali das Irmãs Cinzentas e tendo todo o rolê que acontece no livro mesmo. As mulheres ficam falando uma em cima da outra, dirigindo, nem dirigindo ao mesmo tempo. Tá tudo conectado, criança. Seu amigo Sátiro tá num lugar bem sombrio. E aí cai o olho uma delas no colo do Percy, ele faz a chantagem e elas dão a coordenada que o garoto precisava já de cara. Que é justamente a coordenada que leva a localização tanto do Grover quanto o do Velocínio, que vai direto pro Grover e ele já falou ali logo no começo, então eles já sabem pra onde eles têm que ir. Eu curti a forma de como fizeram o táxi meio que voar através do plano material ali, né, utilizando a névoa, entra na névoa, loucura, e chega no acampamento. E aí no acampamento tem essa mudança aqui, que deixou mais paia, se você for comparar até mesmo com o próprio filme ali, que vem os dois touros de coaches, que são touros mecânicos gigantescos, que tacam fogo no Tyson, ele segura o touro ali. O filme adaptou melhor essa parte, mas do resto não adaptou não, né? E aí o Tyson vai lá e luta contra esses Lestrigões ali no começo, antes do acampamento, e ele segura ali, pá! Aquela bola de fogo, que como se fosse aquelas bolas de queimada atacando lá na escola, e o Tyson faz a mesma coisa aqui. Ciclopes são imunes ao fogo e ele vai ficar bem, vamos logo! Econômico, digamos assim, o efeito visual, mas o visual ali dos Lestrigões ficou bem da hora. E eu curti como a Annabeth, né, filha da deusa da tática da guerra e tudo mais, já sacou que tudo aquilo ali foi uma distração pra tirar a galera justamente da árvore da talha, e eles pegam o Luke com a boca na butiche, digamos assim, envenenando a árvore da talha ali, simplesmente se mandando em cima do Blackjack. Vai fugir de novo? A gente se vê por aí. O Luke envenena a árvore de talha justamente com um veneno de uma Piton, que vai aparecer mais pra frente em outros livros ali da saga do Percy Jackson. Mas é legal já saber ali, né, disso aqui. E ele foge com o Blackjack, que é o cavalo que vai se tornar o cavalo do Percy no terceiro livro, depois que ele libertar o Blackjack ali do Luke. Que não tá à vontade ali com o Luke, não. Na verdade, no livro ele tava preso pelo Luke, e é o Percy que salva o cavalo. Salvou a vida do Luke. Como ele fez isso? Porque ele não é mais o Luke. Ele serve ao Cronos agora, só pensa nisso. Ele vai destruir qualquer coisa pra colocar os Titãs de volta ao poder. E aí chega o Tântalo, que agora tá no lugar do Quirion no acampamento, porque o Quirion foi meio que expulso por conta do que aconteceu na primeira temporada e no primeiro livro. E o Tântalo é basicamente um cara que era convidado pra jantar ali com os deuses no Olimpo, porque ele era um grande rei e tudo mais. E aí ele meio que quis desafiar os reis e tudo, e ele acabou meio que sendo punido ali pelos reis quando serviu o próprio filho em um jantar pros deuses comerem e tudo mais. E ele foi punido em nunca mais poder comer. E aí agora o cara tá sendo punido aí também em cuidar do acampamento de meio sangue, digamos assim. É o cara que não pode tocar na comida mesmo que esteja morrendo de fome. Obrigado por lembrar da maldição que eu tinha momentaneamente esquecido. Tem o Tyson ali junto com eles dentro do acampamento, que entrou com permissão da Annabeth. Poseidon reclama o Tyson na frente de todo mundo. E é claro que o Dionísio vai tirar sarro do Percy de ter um irmão como um ciclope como irmão, né? Uau! Ele não consegue deixar aquele tridente guardado, não é não? E achei legal que eles deram uma adaptada aqui do Percy ter vergonha do irmão ser um cíclope ali no acampamento que tem no livro. E aqui eles cortaram essa baboseira total ali. O Percy tá mais tipo, pô, tem um irmão agora? Como é que você nunca me contou? Ele meio que fica até um pouco, tipo, sem entender as coisas com o Tyson, que não tinha contado que poderia ser o irmão dele, já sabendo que poderia ser filho de Poseidon também. Você sabia? Esse tempo todo? Mas aí o Percy e a Annabeth estão mais preocupados em fazer uma missão pra salvar a árvore de talha, enquanto os caras estão só preocupados ali em fazer um eventinho com as carruagens de Biga. Esse foi apenas um ataque sazonal básico que afetou a animação do acampamento e que uma corrida de Biga pode ajudar a restaurar. Porque, na real, os caras estão meio que se cagando pro acampamento meio sangue com que se pessoas estão morrendo ou não. Aí eles meio que banem o Percy ali por trazer
um cíclope pro acampamento e ele vai lá pro chalé dele, né? Passando ali na frente do chalé de Hermes, passando na frente do chalé de Hefestos, de Ares e até chegar no chalé dele, que é o de Poseidon, sozinho, junto com o Tyson lá já. Não sei o que quer dizer. Quer dizer que eu não tô sozinho. E nessa conversa que ele tem com o Tyson ali no chalé dele, cara, dá pra ver justamente as cicatrizes que a gente mencionou no começo desse vídeo aqui, mostrando como a origem dele era extremamente pesada. Dormir é bom. Quer dizer que tá seguro. Aí tem a parte da Annabeth indo conversar com o Percy e ele falando, pô, Annabeth, tipo, preciso terminar minha conversa com o Tyson, a gente tá no meio de um papo, chega aí! Mas ela não vai. E é legal essa parada, tipo, esse meio que receio dela com o Tyson, porque tem toda a história de origem dela juntamente com a Thalia. Então é por isso que ela fica meio receosa com o Tyson e se distanciando do Percy, porque aí ela vai lá conversar com a Thalia na árvore dela e ela diz que se sente falta da amiga, justamente para ter alguém para poder se desabafar e falar com alguém, que ela quer tentar fazer isso com o Percy, mas agora que tem o Tyson ali, tá gerando essa barreira entre os dois. Eu tô perguntando por quê. Antes mesmo do Luke sumir, você era a única que eu conseguia conversar. E é legal como as coisas, tipo, tanto no início do primeiro episódio, do Grover falando que precisa de algum sinal, e aí acontece algum barulho, alguma coisa, acontece a mesma coisa aqui com a Annabeth, falando que ela precisa de algum sinal do que ela precisa fazer. E chega o Percy lá na hora, falando que ele tem um plano pra conseguir salvar o Grover. E o acampamento meio-sangue, e a árvore da Thalia também. Eu só preciso saber como. Por favor, me fala como. Eu sei como salvar o acampamento. É aí que o Percy vai sonhar justamente com o Grover, tendo aquela conexão empática entre os dois, que se tipo assim, né? Se o Grover morrer, Percy morre junto, então tem toda aquela tensão de tentar salvar o Grover. Super raro. Só pode acontecer entre Melhores amigos. E nem precisava disso, né? É o melhor amigo do Pia. Ele ia salvar o garoto sem nem precisar dessa conexão empática, mas é só um a mais ali. Então já vê ele ali sonhando com o Grover sendo jogado na caverna do Polifemo, que é um dos maiores cíclopes que existem aí da história grega. E aí ele vê ali o Velocínio em cima da árvore, em cima da caverna do Polifemo, para atrair justamente os sátiros, né? Eu acho que eles vão tentar pular para pegar, cair lá dentro e vral. E ali também já resume e já mostra alguns mistérios que já foram respondidos já logo no começo desse segundo episódio. O Grover já conta sobre essa conexão empática, sobre o Polifemo, aonde que ele tá, por que o Luke tá atrás. Ele tá usando fios de velocino como isca pra sátiros, porque a magia dele tem o mesmo cheiro de pão. Ele tem o poder de curar qualquer coisa ou qualquer um. E o Percy já pega as coordenadas ali que ele já tinha ouvido, com o Grover ali também, já vai dar uma olhada no mapa e sabe que é um mar de monstros. 12. Mesmo lugar. E vai mudando de lugar assim também como o Olimpo, e ali mudou para o Triângulo das Bermudas ali nos Estados Unidos, justamente, né, é onde aquele mito, né, que vários navios somem, aviões somem, justamente porque são pegos pelos monstros. É isso aí. Eu sei como salvar o acampamento. E aí começa o segundo episódio, já com o Percy e a Annabeth bolando um plano para conseguirem contactar o Quirion para saber o que eles precisam fazer. Eles atraem ali o Tântalo para fora, justamente para a Annabeth ir invisível com o boné dela. E lá conseguir fazer a ligação arco-íris com o Quirion. Onde é que você tá? Eu estou em Miami. E achei interessante ali o Percy mostrando as regras do acampamento, mostrando que estudou, que sabe das paradas, pegando o cara desprevenido e participando da corrida das bigas. Ele ameaçar, artigo 5, Subparágrafo 3, eu sei. Mesmo sendo atacados ali por aquelas árvores de Stínfalis, que tem como se fossem bicos de bronze e dentes de metal, assim, é bem pesado os bichinhos. E é ali que o Quirion conta da grande profecia para Annabeth, justamente para não deixar o Percy sair, porque ele imagina que é tudo um plano ali do Cronos para tirar o Percy do acampamento e envolver ele na história, que é justamente o que o Cronos quer. A grande profecia é conhecida por poucos seletos e porque Percy Jackson não pode, sob nenhuma circunstância, se juntar a você na missão. E o Luke também quer. Só que como é uma profecia, meio que vai acontecer de uma forma ou de outra, né? Então não tem como impedir. E eu achei nada a ver o Quirion falar isso pra Annabeth. Tipo, ó, vai lá, mente pro seu amigo, faz um monte de merda, mente, depois trai ele, depois mente, depois trai ele de novo. Por quê? Ah, porque é melhor ele não saber da parada. Eu não posso mentir pra ele. Quirion. Não dá. Sendo que, tipo, alguma hora ele vai saber da parada. E saber ou não da parada não vai mudar nada. Então, pra que fazer isso? Só deixou a menina
mão na fita e copiar, entendeu? O Percy iria meio que fazer contra as regras mesmo assim, e igual no livro ali, né? A Annabeth vai com o Percy porque sabia que ele ia quebrar as regras, e era pra manter ele fora do perigo. E que forma melhor de manter o Percy fora do perigo do que ela junto com o cara, pra manter ele fora do perigo. É igual no livro. E aí fizeram essa mudança aqui pra dar esse plotzinho durante o episódio, mas mesmo assim no final acontece igual da mesma forma. Quando eu vencer, eu peço a missão do Velocino de Ouro. Quando a gente vencer. Aqui na série é bem legal porque esse plot aqui, cara, no livro, é o Percy brigado com a Annabeth, é isso aí mesmo. E aqui mudaram, não. Eles não estão brigados um com o outro, porque não faz sentido os melhores amigos simplesmente brigarem por uma coisa pequena, assim, tão óbvia que devia unir eles pra combater a parada, entendeu? E aqui já não. Eles estão ali meio que juntos, por mais que a Annabeth tá meio que querendo passar a perna escondido do Percy e tudo mais, mas eles estão juntos ali na carruagem das bigas e cada um tá competindo pra ter mais chance. Achei da hora essa mudança. É só pra dobrar as chances de vencer. E uma parada mais ainda que devia ter mais destaque aqui, cara, é o Tyson sendo um super ferreiro, cara, inato ali. Ele vai lá, conserta a roda da carruagem, assim, em segundos, tá ligado? Ele troca uma frase, opa, consertei. Então tinha que dar mais foco nessa parada, nesse poder que o personagem tem, que é muito da hora e vai ser muito importante pra frente. Você quer sair desse chalé? É contra as regras. Eu dou um jeito. E aí vai mostrando as carruagens na hora da corrida, cada uma estilizada, né? A de Atena ali com a corujinha no escudo, que é o símbolo de Atena do conhecimento. Daí tem a carruagem de Hermes com o cetro ali que o próprio Hermes utiliza na conversa que ele tem com o Percy na praia, que não tem aqui na série, né? Que é aquele celular que vira um cetro, depois vira as duas cobrinhas e tudo mais. E a carruagem de Hefestos, que é o deus da forja ali, mó da hora, toda mecanizada ali e tudo mais, toda moldada, feita ali pelo Beckendorf, que é um ferreiro insano, que o cara também tem algumas relevâncias maiores ali mais pra frente nas outras histórias de Percy Jackson. E é legal que no livro ele pega justamente aqueles touros de coaches que atacou o acampamento e faz a carruagem dele com os restos daqueles touros, cara. Muito da hora. E aqui zoam o cara já logo no início, né? Não deu nem pra mostrar o cara sendo foda, mano. A menina já... Clarice já ferra o cara antes da corrida começar, irmão. Vamos começar o jogo. Me dá isso aí. Aí a corrida começa, só que ao mesmo tempo os pássaros começam a atacar. Clarice ferra o Beckendorf, os caras de Hermes já voam pra fora da pista e ela continua correndo na corrida ali, enquanto a Annabeth e o Percy vão tentar lutar contra os pássaros. E é muito legal os gritinhos do carinha gritando lá, né? Você lembra? Ah! Muito massa. Eles lembram lá, a Annabeth lembra da musiquinha da Mariah Carey, né? Que é quase que dá uma de Melody ali na música, que espanta os bichos por causa que eles têm super audição e conseguem derrotar os pássaros dessa forma. E me deu uma raiva do cara que não fez nada se colocando na equipe, tipo, aí, conseguimos. Cara, quem nunca fez um trabalho de escola e teve aquela pessoa que não fez nada e ganha nota mesmo assim? Conseguimos. A forma que eles derrotam esses pássaros é uma referência para um filme antigaço de Say Anything, de 1989, com ele segurando a caixinha de som aqui em cima. E se você é mais novo, vai saber que também Deadpool 2 fez essa mesma referência no filme quando ele tá chamando ali, filme chamando o Colossus pra ir junto com ele derrotar o Juggernaut. Desculpa. E a música é da Mariah Carey, chamada Emotions, de 1991, se você ficou curioso pra escutar a música também. E ali tá, né, o Dionísio começa a dar o discurso, o Percy e a Annabeth falam, não, a gente tem que sair nessa missão, e o Tântulo coloca justamente a Clarice, que venceu a corrida, pra fazer a missão. Clarice LaRue, quando todos vocês desistiram, ela continuou a corrida. De salvar o acampamento. E ele pega e fala do sonho que o Percy teve, que contou pra eles, e fala ainda as coordenadas erradas. Peraí, o sonho era meu, não do Tântalo. E esses números não estão nem certos. E o Percy ainda fala que as coordenadas estavam erradas. E aí a Clarice vai chamar a equipe dela, e a Annabeth se propõe aí junto. Achei da hora que a Clarice não é tipo, vou ferrar com o Percy, não. A menina é inteligente também, ela vai chamar os melhores pro lado dela. Você quer alguém com experiência em missão, com habilidades que completem sua grandeza. Eu escolho Annabeth Chase. Ela aceita chamar a Annabeth e ela ia aceitar o Percy, porque faz todo sentido ter o Percy na equipe, é no mar a parada. Ela vai chamar, mas a Annabeth vai lá, né, passa a perna no Percy, mas com um propósito por causa do Quirion, né, e o Percy fica boladão com ela.
Com total razão. Eu escolho o Chris Rodrigues. Alguém tem que avisar o Kyrion que o Percy é o personagem principal, beleza? E alguém tem que avisar o Kyrion que, amigo, é o amigo do Percy que tá com problemas. Você acha que ele não vai se envolver nessa parada? Tá doido da cabeça. E aí, a Annabeth sussurrou uma coisa pra ela e não me escolheu. O Percy fala que vai sair do acampamento mesmo assim e mesmo sem ninguém, sozinho, escondido, e antes de sair do acampamento de manhãzinha antes do sol nascer, ele sonha com o Grover novamente, de vestido de noivo, porque o Polifemo acha que ele é uma ciclopinha e quer casar com ele. É muito bom ver os dois personagens ainda com vestido de noiva, foi mais legal ainda. Como é que eu tô? Lindo. E o Percy, depois de sonhar, já vai ali pra praia, igual tá num livro, e encontra o Hermes também, como se fosse enviado por Poseidon, dando uma mensagem de merda, né, Poseidon? Olha, parabéns. E uma mensagem especial do seu pai. Missão aprovada. O quê? Ali chega o Hermes falando, pô, Percy, tô aqui os equipamentos e tudo mais, ajuda meu filho. E o Percy só queria ter um pai, pelo menos um pouco parecido com o Hermes, né? Que olha só, meu Deus do céu. E beleza. Eu tento fazer tudo certo. E eu não consigo a atenção do meu pai por um minuto. O Hermes vai lá e entrega um bote salva-vidas que vai em direção à Princesa Andrômeda. Ele sabe que o Hermes tá escondendo algumas coisas, né? Ele fala que o Princesa Andrômeda é a passagem dele de saída dali, pra justamente conseguir fazer a missão. Só que mal sabe que é o barco do Luke. Então, tudo pensado, tudo calculado e tudo escondido ali do Percy. Não tá me dizendo alguma coisa. Mas eu não tô nem aí. Só que no livro é muito mais da hora essa parte aqui. O Hermes vaza embora, chega a Annabeth e o Tyson ali, porque eles vão ser simplesmente devorados por arpias gigantes. Devorados por arpias gigantes. E mudaram pro Tantaloli chegando com uma bestinha pra matar os caras. Tá certo que é pra economizar o CGI, deram uma boa reduzida e dá pra entender por quê. Eu tô relevando essas pequenas mudancinhas aí, porque eu fico imaginando que mais pra frente vai precisar de um baita CGI da hora pra quando eles forem enfrentar o que realmente é importante nesse segundo livro, nessa segunda temporada. Mas beleza, eles conseguem sair ali também de uma lanchinha ali inflável. Era pra ser cavalos marinhos a pedido do Percy ali, com o pai dele levando cavalos marinhos pra eles saírem e indo até lá. Provavelmente por causa de CGI também. E agora tem essa conversa dos dois aí, né, cara? E é bem legal um detalhe. Da Annabeth falando que ela não consegue mais ser criança. Porque ela foi caçada desde cedo, cara. Junto com a Thalia, junto com o Luke. E ela era muito menor que os outros dois. E ela fala que não consegue mais ser uma criança. Tipo, as coisas de ser uma criança, viver uma vida real, assistir um filme, jogar um videogame, coisa e tal. Pra ela não tem emoção nenhuma. Ela viveu a vida inteira dela, sendo uma guerreira, digamos assim. E nada do tipo... E nada traz emoção pra ela. Nada traz a sensação de perigo com a qual cresceu, tirou toda a infância dela. Isso aqui mostra como a história dela é muito mais pesada e deram uma profundidade na história da personagem aqui com essa cena. Você pode ser um semideus. E você pode voltar pra sua mãe e ser uma criança. Eu só sei ser uma semideusa. E em seguida ela fala da profecia com o Percy, que ela fez tudo isso pra não falar da profecia pra ele, que o Kyrion tinha pedido pra ela, e ela diz que não pode falar nada pro Percy, mas é legal que os três vão e saem na missão mesmo assim. E a gente sabe que ela vai contar alguma hora, né? Que você não pode ir nessa missão. Imaginei. Por quê? Eu não posso te contar. Por quê? E aí, a cena pós-créditos do segundo episódio é praticamente um trailer do terceiro episódio, mostrando que, na verdade, ali o Princesa Andrômeda, aquele navio ali gigante, é o navio do Luke, financiado por outros meio-sangues que vivem ali, que estão ajudando ele. A Clarice recebendo ali uma previsão da Oráculo, falando que ela vai ter marinheiros mortos-vivos em um barco de metal, que vai ser o que Ares vai entregar para sua filha para completar a missão. E o Tyson ali com lestrigões, muito provavelmente segurando uma bola de fogo ali e tudo mais, meio que a força, muito provavelmente pelo Luke, a mando do Luke, dentro do navio já também. Além de estar aqui, o navio é dele. E se a gente for ver, cara... Tem os créditos dos episódios aqui, que é interessante porque já dá um gostinho do que vai rolar nos próximos episódios. Como o que rolou no segundo episódio com as aves de Stymphales atacando o acampamento meio-sangue, a árvore de Thalia, a competição de Biga, a confederação de mortos do navio ali que a Clarissa vai estar liderando, as sereias de Circe,
a ilha do Polifemo, o Princesa Andrômeda, o táxi que eles pegaram, a Circe e a taça ali que transformam o Percy mais pra frente, Caríbides, o monstro ali do Mar de Monstros, tem até mesmo a Hydra, então muito provavelmente eu acho que eles vão colocar a Hydra aqui também. E obviamente o túmulo de Cronos com um olho de Cronos ali também. Cara, vamos ver os próximos episódios, a série tá muito melhor do que a primeira temporada, 100% de aprovação da crítica. Eu curti também esses 2 primeiros episódios, mesmo tendo essa redução ali do CGI em algumas partes, mas o legal é a história que tá bem da hora, ficou bem melhor que a primeira temporada, e vamos ver como vai ser o desenrolar aí dessa segunda temporada aqui no canal com a gente, beleza? Então até o próximo vídeo e...